Seja bem-vindo. Meu nome é Valentino Leão, sou o narrador do canal Arquivos da Revolta e de muitos outros canais por aí no YouTube. Peço para que faça um café e sente-se confortavelmente em um sofá, porque a história que você vai ouvir hoje é digna de reconhecimento. Em 1878, na zona da mata pernambucana, onde o verde escuro da cana moldava horizontes e ditava destinos, uma decisão tomada à luz de lamparinas selou o fim de uma ordem que parecia eterna. O que começou como controle absoluto sobre corpos e horas, terminou quando chamas desenharam no céu noturno uma palavra que ninguém ousava pronunciar em voz alta. A fumaça subiu devagar, carregando consigo reputações, contratos de compra e a certeza de que haveria apenas uma versão dos fatos. Ninguém ali estava pronto para o preço. Naquele ano, o Vale do Capibaribe concentrava 127 propriedades canavieiras, cada uma operando como feudo próprio, onde vigários benziam safras e feitores administravam castigos sem testemunhas externas. O crédito vinha da Praça do Recife, a 18 léguas de distância, 3 dias de carro de boi em estrada seca. E com ele vinham cláusulas que amarravam famílias inteiras a dívidas herdadas de geração em geração. Patrulhas do Capitão do Mato circulavam aos sábados, revigorando o medo nos limites das senzalas. Contratos de arrendamento de mão de obra permitiam transferências entre fazendas mediante simples anotação em livro-caixa, sem consulta aos transferidos. Quando a lei protege o opressor, o que ainda é justo? Ela repetia um gesto todas as manhãs. Alisava com os dedos a borda de um pente de madeira entalhado, presente da mãe antes da separação forçada em leilão de partilha. Esse objeto a mantinha ancorada quando o mundo ao redor parecia conspirar para apagá-la. Trabalhava no preparo de rapadura desde os 8 anos. Conhecia o ponto exato da cauda pelo som que fazia ao bater na borda do tacho. Nos intervalos entre turnos, raros, controlados por sino, refugiava-se numa lembrança, a voz materna entoando cantigas de ninar que falavam de rios onde ninguém se afogava. Essa memória não era fuga, era combustível. Yara sabia ler sombras no chão, calcular horas pela inclinação da luz, prever chuva pelo cheiro da terra 3 dias antes. Competências invisíveis, cultivadas em silêncio. O senhor de engenho, Coronel Estevio Correia de Sá, mantinha a ordem através de um sistema triplo: humilhação pública aos domingos após missa, racionamento de sal e querosene como punição coletiva, e a prática de convocar mulheres jovens à Casa Grande sob pretextos de serviços especiais que todos conheciam, mas ninguém nomeava. Sua fraqueza, porém, era a vaidade. Exigia que cada saca de açúcar levasse seu brasão gravado a ferro e pagava caro a um pintor do Recife para retratos que embelezavam sua figura. O feitor mor, Inácio das Mercês, compensava a baixa estatura com voz estridente e chicote sempre visível no cinto. Temia apenas uma coisa: que o vigário descobrisse sua dívida de jogo no cassino clandestino do Porto. O capelão, padre Bernardino, fingia não ver o que via, mas anotava tudo em diário guardado sob o colchão, alimentando o medo de que um dia essas anotações vazassem para a diocese. E todos fingiam não ouvir o que a parede fina entre senzala e engenho repetia. Gemidos abafados, súplicas que morriam antes de virar grito, o arrastar de móveis em hora morta. Estevio passou a convocá-la 2 vezes por semana, sempre após o jantar, sempre com a desculpa de reorganizar a despensa da Casa Grande. O que ocorria naquele cômodo sem janelas não deixava marcas visíveis, mas corroía por dentro. Yara passou a ter insônia, acordando antes do sino com tremores nas mãos que só cessavam quando agarrava o pente de madeira.
Em uma dessas noites, Estevio prometeu que, se ela colaborasse sem escândalo, assinaria papel garantindo que sua mãe, vendida para engenho no interior da Paraíba, seria trazida de volta em 6 meses. Yara acreditou. 6 meses viraram 1 ano e nenhum papel foi assinado. A promessa quebrada não trouxe lágrimas, trouxe clareza. Guardar silêncio por proteção é coragem ou covardia. Inácio fazia ronda apenas no perímetro leste. Nunca checava o depósito de lenha após as 9. Padre Bernardino visitava o engenho toda segunda quinzena para benzer a moenda nova, chegando sempre ao meio-dia e partindo antes do crepúsculo. Havia um ponto cego entre a casa grande e o galpão de ferramentas, sombreado por jaqueiras que ninguém podava. Yara descobriu que chaves reservas ficavam penduradas em prego enferrujado dentro da latrina dos feitores, local que ninguém fiscalizava por puro nojo. Mais importante, soube por conversa ouvida ao acaso que Estevio esperava auditoria fiscal para regularizar escrituras de terras griladas, marcada para acontecer na festa do Divino Espírito Santo, dali a 3 semanas. O relógio dramático começou a correr. Quando o sino marcasse 3 vezes, alguém aprenderia a diferença entre obediência e medo. Josefa tinha acesso à despensa onde Estevio guardava documentos antigos em caixa de charutos. Certa madrugada, enquanto preparava café, entregou a Yara um envelope amarelado. Dentro, carta de um credor do Recife exigindo pagamento de dívida de jogo contraída por Estevio, com ameaça de execução judicial. A carta mencionava bens móveis e semoventes como garantia, linguagem que incluía gente. Se a auditoria descobrisse a dívida, o engenho poderia ser leiloado e todos seriam dispersos. Josefa sussurrou: se ele cair, a gente cai junto. Mas se ele cair do jeito certo, a queda é só dele. A validação externa deixou de ser rumor. Havia prova, havia prazo, havia fraqueza documental. Mandou Inácio revistar mochilas e trouxas em busca de objetos roubados. A pressão aumentou quando um mensageiro trouxe notícia. A auditoria fora antecipada em 10 dias. Agora restavam apenas 13. Yara sentiu o chão fugir, mas não recuou. Repassou o plano mentalmente. Na noite da véspera, quando o padre Bernardino dormisse no quarto de hóspedes, ela precisaria de 3 coisas: acesso à casa grande, fogo controlado e testemunho impossível de negar. Na 10ª noite, Yara encontrou o que precisava. Inácio, bêbado após partida de cartas clandestina, deixou cair do bolso recibo de empréstimo com agiotas do Porto. O feitor devia quantia equivalente a 2 anos de salário. Yara guardou o papel. 2 dias depois, durante confissão coletiva, padre Bernardino cometeu erro fatal. Mencionou em sermão os que escondem pecados em diários que Deus lê. Josefa captou a deixa e naquela mesma tarde revirou o quarto do padre. Encontrou o caderno. Leu página em que Bernardino descrevia práticas carnais do coronel com moças do engenho. Pecado que clama aos céus, mas que não posso denunciar sem provas que não tenho. A hipocrisia registrada em tinta virou munição. O pente de madeira descansava no bolso da saia remendada, tocado pelos dedos sempre que a coragem vacilava. Ela sabia que o plano dependia de sincronização perfeita. Estevio beberia sua cachaça temperada por volta das 10. Inácio faria a ronda incompleta até as 9h30. Padre Bernardino estaria no quarto de hóspedes, revisando o sermão para a missa da manhã seguinte. 3 homens, 3 fraquezas, um único momento em que todas se cruzavam, mas havia uma peça faltando. A prova definitiva de que Estevio planejava vender escravizados antes da auditoria para liquidar dívidas, escapando da fiscalização. Sem isso, qualquer acusação seria palavra contra palavra, e palavra de escravizada não valia nem o ar que a carregava. Durante o preparo do jantar, ouviu Estevio ditar carta ao escrivão particular,
homem magro de óculos redondos que visitava o engenho mensalmente. A carta era endereçada a um traficante conhecido do sertão da Paraíba, oferecendo 12 peças de boa saúde, incluindo 3 fêmeas jovens, para entrega imediata mediante pagamento adiantado. O escrivão, nervoso com a ilegalidade implícita, pois circulavam rumores de que a Câmara preparava leis mais duras contra tráfico interprovincial, fez 2 cópias, uma para o destinatário, outra para arquivo pessoal, em caso de necessidade futura. Essa segunda via ficou sobre a escrivaninha da biblioteca, esquecida sob livro de contabilidade. Josefa, ao levar café, viu. Não pegou na hora, seria notado de imediato, mas memorizou a localização exata, 3ª gaveta, sob o registro de batismos. Não bastava expor Estêvio. Era preciso fazê-lo de modo que ele próprio fornecesse a confissão, impossibilitado de negar diante de testemunha externa confiável. E a única testemunha externa confiável era o próprio padre Bernardino, homem covarde, mas que não ousaria mentir sob juramento sacramental se confrontado com prova irrefutável. O desafio era criar situação em que o padre não tivesse escolha senão testemunhar. 2 dias antes da auditoria antecipada, Yara executou a primeira fase. Aproximou-se de Inácio durante pausa para a água, quando o feitor mor ajustava as botas. Deixou cair, como por acidente, o recibo de empréstimo que havia recolhido. Inácio empalideceu, ajoelhou-se rápido para recuperar o papel, mas Yara foi mais rápida. Pegou, olhou, devolveu sem dizer palavra. Apenas olhou nos olhos dele, olhar que dizia, eu sei, e agora você me deve silêncio. Inácio engoliu seco, acenou com cabeça quase imperceptível. A partir daquele momento não fiscalizaria os movimentos noturnos de Yara. O primeiro obstáculo estava neutralizado. Disse que Estêvio solicitava a presença do padre na biblioteca para a bênção de documentos importantes antes da auditoria. Prática comum em famílias católicas para santificar negócios. Bernardino, lisonjeado e desconfiado em partes iguais, desceu as escadas. Encontrou a biblioteca vazia, apenas iluminada por lamparina. Sobre a mesa, arrumados em fileira teatral, estavam a carta para o traficante, o livro de contabilidade com lançamentos de vendas não registradas, o caderno do próprio padre com página marcada, onde descrevia os abusos, e uma 4ª peça que Yara conseguira através de contato externo, recorte de Jornal do Recife, anunciando investigação sobre tráfico ilegal de escravizados entre províncias, com ameaça de prisão para envolvidos. Tentou sair, mas a porta se trancou por fora. Josefa girara a chave e se postara do lado externo. A voz de Yara veio através da fresta. Vossa Reverência tem 2 escolhas. Pode gritar, acordar a casa, e eu boto fogo nesta sala com tudo dentro, incluindo seu diário que compromete sua omissão. Ou pode sentar, ler tudo que está sobre a mesa, e amanhã cedo, diante do auditor, repetir em voz alta o que leu. Se fizer isso, o diário desaparece e ninguém na diocese saberá que o senhor sabia e calou. A carta para o traficante mencionava nomes, incluindo Yara, 14 anos, apta para serviço doméstico, e outro. O livro de contabilidade mostrava lançamentos de baixas por transferência que coincidiam com depósitos bancários sem origem declarada. O próprio diário do padre o condenava como cúmplice silencioso. Bernardino fechou os olhos, rezou baixo e finalmente falou para a porta. Tem minha palavra, mas se me trair, eu a levo comigo para o inferno. Só preciso que o senhor seja, por uma vez, o que diz que é. Estêvio os recebeu na varanda com café e rapadura, confiante de que os papéis estavam em ordem. Afinal, subornara o escrivão da comarca para ajustar datas em escrituras.
Mas quando o auditor solicitou reunião na biblioteca para verificação de documentos, encontrou algo inesperado. Padre Bernardino já estava lá sentado, com pilha de papéis sobre a mesa. O escrivão do auditor anotava tudo. O soldado se posicionou junto à porta. O auditor virou-se para Estevio. O senhor está ciente de que tráfico interprovincial sem autorização da junta classificadora constitui crime previsto na lei de 1871? E que ocultação de bens em véspera de auditoria fiscal configura sonegação? O auditor, porém, era funcionário recém-chegado do Rio de Janeiro, ainda não corrompido pelas engrenagens locais. Recusou. E mais, determinou que toda a documentação fosse apreendida, que o engenho ficasse sob intervenção temporária da tesouraria até esclarecimento total, e que ninguém, incluindo Estevio, poderia sair da propriedade até conclusão do processo. O homem que durante anos dera ordem sem contestação, agora via seu poder desmoronar diante de escravizados, agregados, feitores. Inácio, percebendo a maré virada, desapareceu durante a noite. Fugiu para evitar ser incluído nas investigações. Outros capatazes simplesmente pararam de obedecer. Sem Estevio no comando, sem Inácio para impor medo, a hierarquia se desfez como açúcar em água quente. Porém, homens como ele raramente pagavam com prisão. Tinham advogados, padrinhos políticos, acordos de bastidor. A verdadeira justiça precisava ser de outra natureza, simbólica, indelével, testemunhada por todos. Na segunda noite após a auditoria, enquanto Estevio se trancava na casa grande bebendo sozinho, o auditor havia permitido que permanecesse lá até decisão judicial. Iara entrou em ação. Josefa fornecera informação crucial. Estevio guardava na biblioteca um baú de ferro, contendo não apenas documentos, mas também objetos de valor sentimental. Retratos de família, medalhas militares herdadas, joias da falecida esposa. Para homem de vaidade como Estevio, aquele baú valia mais que a própria vida. Iara sabia disso. Estevio dormia bêbado no andar de cima. A casa estava silenciosa, apenas o rangido de madeira velha e o canto distante de grilos. Iara abriu o baú. Não roubou nada. Apenas reorganizou o conteúdo de forma específica. Colocou a carta para o traficante sobre os retratos de família, as joias da falecida esposa dentro do livro de contabilidade falso, as medalhas militares enroladas em página do diário de Bernardino que descrevia os abusos. Transformou o baú num altar da própria hipocrisia de Estevio. Não era para incendiar a casa, era para criar ameaça visível, caminho de destruição potencial que qualquer um poderia seguir com os olhos. Na cozinha, acendeu vela grossa e a deixou sobre pano embebido em óleo, posicionada de modo que, ao derreter completamente, o que levaria cerca de 40 minutos, tombaria e incendiaria o pano. Tempo suficiente para que Iara saísse, acordasse Josefa e outros e criasse alvoroço público. O cálculo era preciso. O fogo precisava ser descoberto antes de se espalhar descontroladamente, mas tarde o suficiente para que Estevio não conseguisse salvar o baú a tempo. A destruição seria parcial, controlada, mas o simbolismo seria total. 35 minutos depois, fumaça começou a subir da cozinha. Josefa, já instruída, gritou: "Fogo! Fogo na casa grande!" Escravizados, agregados, todos correram. Formaram corrente humana com baldes d'água do poço. O fogo foi contido rapidamente. Iara havia preparado tudo para que fosse assim. Mas quando entraram na biblioteca, encontraram cena devastadora. O baú de ferro, resistente ao calor, estava aberto. Iara havia deixado assim propositalmente. E seu conteúdo havia sido parcialmente atingido pelas chamas. Retratos queimados, joias derretidas, medalhas enegrecidas. E, sobretudo, intacta por estar no topo e protegida por vidro de moldura que rachou, mas não quebrou, a carta para o traficante.
Não pela perda material, embora doesse, mas pelo significado, tudo que sustentava sua identidade social, seu orgulho de linhagem, sua pretensão de homem honrado, havia sido reduzido a cinzas e fuligem, e todos viram. O auditor, que dormia em quarto de hóspedes, desceu e testemunhou. Padre Bernardino, acordado pelo alvoroço, viu e silenciosamente agradeceu por não ter sido seu diário o queimado. A lógica da opressão não conseguia conceber que a vingança pudesse ser tão inteligente, tão cirúrgica. Determinava interdição total do engenho até leilão judicial de ativos, liberação imediata de todos os escravizados para reclassificação sob tutela da junta provincial, o que na prática significava que muitos conseguiriam alforria por abandono de propriedade inviável. Estevio foi notificado de que responderia por sonegação, tráfico ilegal e graças ao testemunho detalhado de Bernardino, registrado em ata, por abuso de autoridade sob investigação criminal. Usando os contatos que Josefa mantinha com rede clandestina de informantes, cozinheiras, lavadeiras, arrieiros que transitavam entre engenhos, Yara localizou o paradeiro da mãe. Estava há 3 dias de viagem, em engenho do Brejo Paraibano, mas registrada sob nome falso devido à fraude em documento de transferência. Com a ajuda do próprio auditor, que, tocado pela competência e coragem de Yara, decidiu esticar um pouco as prerrogativas do cargo, foi emitida ordem de busca e restituição. A mãe de Yara foi encontrada, trazida de volta, e ambas se reencontraram no pátio do engenho interditado, diante de todos. O abraço durou minutos. Ninguém falou. Apenas observaram, em silêncio respeitoso, 2 mulheres que haviam sido separadas como mercadoria e agora se religavam como gente. No caminho, o carro de boi que o transportava passou pelo grupo de ex-escravizados do engenho, agora livres, reunidos no largo da capela. Ele tentou não olhar, mas não conseguiu. E o que viu foi o oposto do medo que sempre impusera. Viu olhares firmes, posturas eretas, rostos que não baixavam mais os olhos. Viu Yara, de pé ao lado da mãe, segurando o pente de madeira na mão erguida. Não como ameaça, mas como lembrança de que objetos pequenos carregam histórias grandes. Os meses que se seguiram à queda de Estevio trouxeram transformações que ninguém no engenho imaginara possíveis. A tesouraria provincial, sobrecarregada com processos similares em toda a província, delegou a administração temporária da propriedade a uma comissão mista. Um funcionário da junta classificadora, Padre Bernardino, agora constrangido a agir com transparência, e, surpreendentemente, 3 representantes eleitos pelos próprios ex-escravizados. Yara foi uma delas. A escolha não veio de imposição externa, mas de reconhecimento interno. Todos sabiam, embora ninguém dissesse abertamente, quem havia arquitetado a queda do coronel. A primeira reunião da comissão aconteceu na mesma biblioteca onde o baú de Estevio havia queimado. Yara entrou naquele espaço não mais como intrusa noturna, mas como membro deliberativo. Sentou-se à mesa onde antes apenas brancos de posse se sentavam. O funcionário da junta, homem prático chamado Dr. Alcides Ferreira, abriu a sessão com pergunta direta. Temos um engenho endividado, safra pela metade e 60 pessoas que dependem desta terra para sobreviver. Propostas? Proponho que a comissão peça auditoria separada das dívidas, identificando quais são legítimas, compra de ferramentas, sementes, animais e quais são pessoais. As pessoais, que Estevio responda sozinho. As legítimas, renegociamos com credores, mostrando plano de produção viável. Alcides ergueu as sobrancelhas impressionado. E quem garante que há plano de produção viável? Durante 20 anos anotei tudo o que vi na cozinha. Conversas de Estevio com compradores,
Preços acertados, quantidades de açúcar e rapadura que saíam daqui. Sei exatamente quanto este engenho produzia quando bem administrado e quanto era desviado para pagar farras. Abriu o caderno, mostrou páginas e mais páginas de anotações meticulosas, datas, valores, nomes. Temos capacidade de produzir 180 arrobas de açúcar por safra. Estêvio declarava 120 e embolsava a diferença. Alcides folheou o caderno, conferiu números, acenou com a cabeça. Isso muda tudo. Com esses dados consigo renegociar dívidas e ainda garantir crédito para a próxima safra. Olhou para Yara. Mas vai precisar de organização. Quem administra o quê? Propõe o rodízio trimestral de funções. Ninguém fica mais de 3 meses no mesmo cargo de decisão. Isso evita que alguém concentre poder e repita o que Estêvio fez. Cada decisão que envolva gasto acima de 10 mil réis precisa de aprovação em assembleia aberta, convocada com 3 dias de antecedência. E tudo, absolutamente tudo, fica registrado em livro-ata que qualquer um pode consultar. E quanto ao trabalho, sem a estrutura anterior como garantir que todos cumpram suas partes? Propomos estrutura nova. Cada família recebe lote de terra para cultivo próprio, mandioca, feijão, milho. O que produzir ali é seu, para comer ou vender. Em troca, todos dedicam 3 dias por semana ao trabalho coletivo na cana, com a safra dividida em partes iguais ao fim. Quem trabalha mais, recebe mais. Quem não trabalha, não recebe, mas também não é expulso, apenas perde voto nas assembleias até compensar a ausência com trabalho extra. Mas preciso de garantia. Se eu conseguir crédito e autonomia administrativa para vocês, quem responde legalmente pelo engenho? A junta não vai deixar isso na mão de pessoas sem registro oficial de propriedade. Então registre o engenho como propriedade coletiva, sob a administração de cooperativa agrícola. Não é novidade. Já existe isso em colônias de imigrantes no sul. A diferença é que aqui serão ex-escravizados no comando. Não prometo que a junta aceite, mas vou tentar. 6 semanas depois, chegou o documento oficial. O engenho São Sebastião, rebatizado pelos novos administradores que recusaram manter o nome ligado a Estêvio, seria gerido como cooperativa experimental, sob supervisão da junta por 2 anos. Passado esse prazo, se demonstrasse viabilidade econômica, receberia título definitivo de propriedade coletiva. A liberdade assustava tanto quanto libertava. Yara percebeu isso na primeira Assembleia Geral, quando mais de 50 pessoas se reuniram no antigo terreiro e ficaram em silêncio, esperando que alguém mandasse, porque era o que conheciam a vida inteira. Ninguém aqui vai mandar em ninguém. Vamos decidir juntos, e se errarmos, erramos juntos, mas pelo amor de Deus, vamos começar a falar. Um homem chamado Benedito, que trabalhara na moenda por 30 anos, sugeriu melhorias no sistema de escoamento da garapa. Uma mulher jovem, Francisca, propôs que crianças tivessem horário reduzido de trabalho coletivo para frequentar aulas de leitura e aritmética básica. Ela mesma se ofereceu para ensinar, pois havia aprendido às escondidas, observando o filho do antigo feitor. Outro Vicente, ex-carpinteiro, ofereceu-se para consertar telhados e construir casas melhores, desde que recebesse ajuda e materiais. As propostas vinham em cascata, e Yara anotava tudo no caderno que antes pertencera a Estêvio. Ressignificação simbólica que não passou despercebida. A primeira safra sob nova administração foi modesta, mas honesta. Produziram 140 arrobas de açúcar, menos que o potencial, mas mais que o esperado para começo. Dr. Alcides levou o relatório para Recife e conseguiu renegociar metade das dívidas, parcelando o restante em 5 anos. Credores, percebendo que havia gestão séria, aceitaram os termos. O engenho começou a respirar. Yara opôs-se.
Se vendermos barato agora, os atravessadores vão nos explorar sempre. Temos que buscar comprador direto em Recife, mesmo que demore mais. A assembleia dividiu-se. Alguns achavam Yara autoritária, querendo controlar tudo. Outros defendiam a visão de longo prazo. A tensão escalou até que Josefa propôs solução salomônica. Vamos votar, e quem perder acata, mas quem ganhar assume responsabilidade pelo resultado. Conseguiram contrato com um armazém de secos e molhados que pagava 15% acima do preço local. Voltaram vitoriosos e até os que haviam votado contra reconheceram o acerto. Mas Yara aprendeu lição importante. Competência não bastava. Era preciso construir consenso, ouvir, ceder quando necessário. A liderança não podia repetir o modelo vertical de Estevio, mesmo com intenções opostas. Josefa foi para a cozinha coletiva, mas com status diferente. Agora era coordenadora de alimentação, com orçamento próprio e poder de decisão sobre cardápio e compras. Padre Bernardino, surpreendentemente, tornou-se aliado genuíno. A experiência de ter sido confrontado com a própria covardia o transformara. Passou a usar os sermões dominicais para ensinar noções de direito, leitura de contratos, importância de documentação escrita. A capela virou sala de aula improvisada. Mesmo assim, estava falido, sem terras, sem reputação. A notícia gerou reações mistas no engenho. Alguns celebraram, outros ficaram em silêncio. Yara não celebrou nem lamentou. Apenas disse, em voz baixa durante a assembleia: a justiça dele veio pela lei. A nossa veio por nós mesmos. Não precisamos mais falar dele. A verdadeira virada veio quando a mãe de Yara, Dona Leonor, começou a ensinar às mulheres mais jovens técnicas de tecelagem e costura que aprendera na Paraíba. Com retalhos e fios comprados com recursos da cooperativa, montaram pequena oficina produzindo sacos de estopa personalizados para o açúcar do engenho. O diferencial era um selo bordado, desenho simples de uma palmeira com raízes expostas, simbolizando resistência e origem. Compradores em Recife passaram a pagar mais pelo açúcar que vinha nos sacos marcados, associando a imagem à qualidade e história. O branding involuntário virou vantagem competitiva. A Assembleia decidiu usar parte do lucro para construir escola permanente. 4 paredes de taipa, telhado de palha, chão batido, mas com quadro negro de verdade e cartilhas compradas em Recife. Francisca tornou-se professora oficial, recebendo salário modesto, mas digno. 15 crianças e 10 adultos frequentavam as aulas diariamente. O analfabetismo, que era regra, começava a ser exceção. Vi sofrimento e desviei o olhar. Hoje, peço perdão a vocês, que souberam ser mais cristãos que eu, mesmo sem batina. Houve lágrimas na capela. Yara, sentada na primeira fila ao lado da mãe, segurava o pente de madeira, já não mais como âncora de sobrevivência, mas como lembrança de que objetos guardam jornadas. Passou 3 dias no engenho, entrevistou dezenas de pessoas, analisou livros caixa, visitou lavouras. O relatório final foi favorável. A cooperativa demonstra viabilidade econômica e coesão social incomuns. Recomenda-se extensão do prazo experimental e uso do modelo como referência para outras propriedades em transição. A notícia foi comemorada com festa junina antecipada, fogueira, forró improvisado com sanfona emprestada, milho cozido e canjica. Mas a pergunta que não queria calar ecoava nas conversas noturnas. Quanto tempo aquilo duraria? E se chegasse um governador hostil, um juiz corrupto, um grupo de fazendeiros querendo retomar terras? A liberdade conquistada era frágil, dependente de boa vontade de autoridades distantes. Ira sabia disso. Por isso, durante viagem a Recife para vender açúcar, procurou advogado abolicionista famoso, Dr. Gonçalo Pereira, que defendia causas de liberdade em tribunais. Contou a história do engenho, mostrou documentos, pediu orientação. Doutor,
Gonçalo ouviu tudo, depois disse: "O que vocês fizeram é revolucionário, mas juridicamente vulnerável. Precisam de título de propriedade definitivo, não só cessão de uso. E precisam registrar a cooperativa como pessoa jurídica independente, com estatuto social aprovado em cartório." Ofereceu-se para redigir os documentos pro bono, como contribuição à causa. Gonçalo viajou ao engenho, colheu assinaturas, muitas em forma de cruz, pois nem todos sabiam escrever ainda. Levou tudo para registro oficial. 3 meses depois, chegou o documento. Cooperativa Agrícola São Sebastião, constituída por 60 membros fundadores, proprietária coletiva de 120 hectares de terra e benfeitorias, com estatuto registrado sob o número 347 do Cartório de Notas da Comarca de Goiânia. Convidaram autoridades, comerciantes, padres de paróquias vizinhas, jornalistas de Recife. Queriam mostrar que era possível, que ex-escravizados podiam gerir terra, produzir com qualidade, viver com dignidade. O evento foi sucesso. Um jornalista do Diário de Pernambuco escreveu reportagem elogiosa, chamando o engenho de farol de esperança em mar de injustiças. A repercussão trouxe visibilidade e, com ela, tanto apoio quanto hostilidade. Fazendeiros conservadores da região começaram a espalhar boatos, que a cooperativa era fachada para quilombo, que planejavam insurreição armada, que ensinavam ideias subversivas às crianças. Houve tentativa de intimidação, capangas a cavalo circulando pela divisa da propriedade, recados anônimos ameaçando restaurar a ordem. Iara não se abalou. Convocou a Assembleia Extraordinária e propôs medida radical: abrir as portas. Quem quiser ver o que fazemos aqui, que venha. Não temos nada a esconder. Quilombo é refúgio de quem foge. Nós não fugimos, ficamos e construímos. Os boatos perderam força diante da realidade palpável. Havia noites em que o sono não vinha, e ela acordava suando, revivendo cenas da Casa Grande. Dona Leonor percebia, sentava-se ao lado, segurava a mão da filha, cantarolava as mesmas cantigas de ninar de anos atrás. "Passou", dizia. "Você sobreviveu e agora está fazendo outros sobreviverem melhor." A imagem mostrava Iara, Josefa, Benedito, Vicente, Francisca, Dona Leonor e outros em pé diante da placa que dizia Cooperativa Agrícola São Sebastião. Rostos sérios, mas dignos. Aquela foto foi reproduzida em jornais. Virou símbolo. Anos depois, quando a abolição finalmente veio em 1888, muitos engenhos entraram em colapso. Ex-senhores não sabiam operar sem mão de obra forçada. Ex-escravizados não tinham para onde ir. Mas a Cooperativa São Sebastião permaneceu. Mais que isso, cresceu. Comprou terras vizinhas de propriedade falida, expandiu produção, diversificou cultivos, virou referência nacional. Mas aceitou o papel de memória viva. Ensinou às gerações seguintes o que havia aprendido da maneira mais dura. Que justiça não cai do céu, que liberdade não é dada, é tomada com inteligência e coragem, e que, acima de tudo, o poder só se sustenta quando dividido, documentado, vigiado. Quando perguntavam se o que fizera fora vingança ou justiça, Iara respondia sempre a mesma coisa. Foi o único caminho quando a lei virou arma. Não escolhi queimar baús, escolhi acender luz. A diferença é que luz não consome, ilumina. A história de Iara não termina em 1878. Continua toda vez que alguém recusa ser reduzido a coisa e escolhe ser gente.